Bom pessoal, então nós vamos agora para a segunda parte do vídeo sobre o autismo. Como o psicopedagogo pode atuar nesses casos na clínica, tá bom? Agora nós vamos falar sobre as visitas à escola. É muito importante que o psicopedagogo acompanhe a criança com autismo na escola. Então um dia deve ser previamente agendado, onde ele vá lá para alinhar o trabalho com a equipe escolar. Ao chegar à escola, é importante que você identifique se essa criança possui um apoio escolar dentro de sala, um profissional que fica ali para cuidar dele, para apoiar ele nos estudos. E é muito importante que você verifique também se esse profissional é um professor formado ou se ele é um auxiliar, uma pessoa com nível médio que não é professor. Se for um professor, você vai poder fazer um trabalho de parceria com essa pessoa, no sentido de que você vai alinhar o trabalho. Como é um professor também, ele vai entender a sua linguagem e vocês podem combinar como será feito as intervenções para que haja uma mesma linguagem, uma mesma característica, tá? Em busca dos mesmos objetivos com a criança. Agora, caso esse auxiliar, esse apoio seja um auxiliar, não seja professor, você vai precisar dar um suporte maior para ele. Por quê? Pelo fato dele não ser professor. Então, às vezes pode ser um estagiário, né, um auxiliar de inclusão. Isso depende muito da prefeitura, da sociedade, do estado, como é que funciona aí a contratação desses profissionais. Então, você vai, se for um profissional que não é professor, você vai levar para ele um panorama dessa deficiência dessa criança e vai orientá-lo em relação às atividades, para que aquilo que você está trabalhando na clínica, ele dê continuidade ali na escola. Porque como ele vê a criança todos os dias, ele tem uma chance ainda de trabalhar mais, reforçar mais os conteúdos com essa criança, do que você que é psicopedagoga, às vezes vê a criança apenas uma ou duas vezes por semana. Então é muito importante também que você converse com o regente de turma, que é o professor, de fato é o professor da turma, o professor da criança, que esteja alinhando esse trabalho também junto com ele. E não se esqueça de conversar sobre adaptação curricular. A adaptação curricular, gente, é muito importante. O que é adaptação curricular? Vamos explicar, né? E você vai procurar explicar isso de uma forma bem simples para esses profissionais, porque existe muita dúvida sobre isso. A adaptação curricular é quando você pega o conteúdo que está sendo dado na sala e você ministra para a criança com deficiência de acordo com as possibilidades dela. Então, por exemplo, se ela tem uma deficiência mais grave, você vai trabalhar ali dentro das possibilidades dela compreender aquele assunto. Por exemplo, vamos imaginar que a aula seja sobre os estados físicos da água, estado sólido, líquido e gasoso. Essa criança precisa ter ali um registro, vamos pegar ali no caderno, que seja um desenho sobre os estados físicos da água ou um pequeno resumo, né? Agora, se é uma criança que já lê, já escreve, ela pode copiar do quadro. Enfim, o professor também pode dar uma explicação para ela de uma linguagem mais simples que ela consiga entender. Enfim, pode ser feitas maquetes. Tem várias formas que você pode adaptar um conteúdo para uma criança. A adaptação curricular é garantida por lei para crianças com deficiência. Então é muito importante que você se prepare para fazer essas adaptações e para ensinar os profissionais de educação que ainda têm muitas dificuldades na área de inclusão, para que eles estejam realizando essa adaptação curricular e essa criança possa aprender o máximo de conteúdo da série em que ela está. Porque as crianças com autismo costumam ficar muito tempo sendo alfabetizadas nas escolas. E às vezes, porque elas esquecem algumas coisas, não memorizam, os profissionais ficam ali estacionados na aprendizagem dessa criança e deixam às vezes de ensinar o conteúdo da série dele e foca sempre só na alfabetização. Então é muito importante que esse processo de alfabetização seja concluído. Se ele ainda não foi concluído, você precisa concluir, trabalhar para concluir essa alfabetização e iniciar o mais rápido possível para que essa criança tenha acesso aos conteúdos que os pares dela estão recebendo, tá bom? Então sempre focar na questão da adaptação curricular, conversar com a equipe da escola, né? No caso o autismo, eles têm dificuldades às vezes com muito barulho, locais que estejam com muita iluminação, com muitas luzes. Então, assim, sempre dar essas orientações, porque isso pode causar crises sensoriais, né? A criança com autismo fica extremamente nervosa, agitada. Então, para evitar essas situações e
a escola poder lidar direitinho e trazer bem-estar para essa criança, tá bom?